Meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Deus abençoe todos vocês. Estamos mais uma vez no canal com o pastor Fabiano Oliveira e também no título do canal também está como evangelista Fabiano Oliveira. Amém? Deus abençoe vocês. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Que Deus venha te abençoar com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Hoje vamos estudar sobre o que é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, quando vai se cumprir? Já se cumpriu? O que representa o arrebatamento da igreja? Amém? Vamos estudar sobre essa profecia que ainda não se cumpriu acerca do arrebatamento da igreja. Amém? Você que tem dúvida, vai até o final. Amém? Assista esse vídeo até o final. Amém? Pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu caderno e faça as suas anotações. Amém? Abra a sua Bíblia em nome de Jesus em 1 Coríntios do seu capítulo 15. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios do seu capítulo 15, do seu versículo, glória a Deus. Glória a Deus. Do seu versículo 51 e 52. Aqui fala sobre a profecia. Profecia é aquilo que ainda não se cumpriu. É os pensamentos e a vontade de Deus. É a revelação de Deus para com a humanidade sobre aquilo que ainda não se cumpriu, que vai se cumprir. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Paulo diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos o quê? Transformados. Aqui está falando sobre o arrebatamento da igreja, que a igreja vai ser transformada e não vai passar pela morte física. Versículo 52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos o que? Transformado. Então a trombeta vai tocar num piscar de olhos, a gente vai ser tomado, a gente vai ser arrebatado e o nosso corpo vai ser transformado como o corpo, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. Então, esse capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, é uma profecia sobre o arrebatamento que ainda não se cumpriu. Isso daqui que foi registrado pelo apóstolo Paulo há mais de 2000 anos atrás, não se cumpriu. E justamente fala sobre o arrebatamento da igreja, aonde diz que o arrebatamento da igreja, aqueles que forem arrebatados, não vão passar pela morte, mas num piscar de olhos. Imagina, você piscando, vai ser num piscar de olhos, de repente, que a igreja vai ser arrebatada para se encontrar com Cristo nos ares, e o nosso corpo vai ser um corpo, vai ser transformado num corpo incorruptível. E a promessa é que a gente vai se encontrar com Jesus Cristo lá nos ares. Abra sua Bíblia, mais uma profecia bíblica, e tem mais algumas também que fala sobre o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses, do seu capítulo 4, do seu versículo 16 e 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Então você pode marcar aí no seu caderno as passagens bíblicas, proféticas, que falam sobre o arrebatamento da igreja. 1 Coríntios 15, 51 e 52. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Então, esses versículos também
é profético. Fala também acerca do arrebatamento da igreja. Haverá a ressurreição dos corpos dos santos que morreram em Cristo Jesus. Glória a Deus. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, que os seus corpos estão na terra, quando a trombeta tocar, todos os santos que morreram fisicamente, que estão na terra, haverá ressurreição dos santos. Todas as almas que estão no céu vão vir buscar o seu corpo pela atuação do poder do Espírito Santo de Deus. Aonde o corpo do santo tiver na terra, foi cremado, foi lançado no mar, se tiver dentro de um concreto, aonde tiver o corpo, aonde tiver a cinza, pelo poder do Espírito Santo de Deus, haverá a ressurreição dos corpos de todos os santos que morreram em Cristo Jesus. Como assim, pastor? Pode acontecer isso? Humanamente é impossível, mas para Deus Ele é poderoso. Assim como Ezequiel em capítulo 37, ele viu um vale de ossos secos, somente osso sequíssimo. Então Deus mandou, poder esses ossos reviverem? O profeta Ezequiel diz: tu sabes, Senhor. Então Deus mandou Ezequiel profetizar, e de repente ele viu aqueles ossos se recompondo novamente, e ali ele começou a ver Deus trazendo pele, nervos, tendões, e começou a transformar aquele vale de ossos secos em corpos, que tornou a se tornar corpos de seres viventes. E agora Deus mandou ele profetizar, e ele profetizou, e o Espírito de Deus trouxe vida àqueles corpos. A mesma coisa, isso é um exemplo também de como vai ser a ressurreição dos santos. Glória a Deus, no evento do arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados. Tudo isso vai ser num piscar de olhos. Então a ressurreição dos corpos dos santos que morreram desde hoje até a época de Adão e Eva, glória a Deus, eles vão ressuscitar pela atuação e o poder do Espírito Santo de Deus, assim como Deus fez no vale de ossos secos em Ezequiel 37. Esse é o nosso Deus, que tem poder para tornar o corpo a se recompor novamente, a trazer a cinza, os ossos, a tornar novamente, a ser um corpo, e assim se cumprir a profecia da ressurreição dos corpos de todos os santos. E após a ressurreição, num piscar de olhos, haverá o quê? O arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é daqueles que vão estar vivos na terra. Todos que vão estar vivos. Nós não vamos passar pela morte física. Glória a Deus. O arrebatamento da igreja, Cristo vai arrebatar todos aqueles que estiverem na terra, a igreja, em vida. Aqueles que passarem, aqueles que forem arrebatados, glória a Deus, não vão passar pela morte, mas num piscar de olhos vão ser tomados, sequestrados. Vai ficar roupa, vai ficar sapato, vai ficar anel de teologia, vai ficar tudo. Somente o nosso corpo, juntamente com a nossa alma, o nosso espírito, vai ser tomado e vai ser levado a se encontrar com Cristo nos ares, e vamos ser transformados num corpo incorruptível. Glória a Deus. E quem vai nos tomar nesse arrebatamento? É o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que está sobre a igreja do Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é o penhor, glória a Deus. Penhor, ele é a garantia da nossa herança no céu em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele é o selo da promessa. Nós estamos selados com a promessa. O selo representa que há um dono, há um proprietário. Então nós temos um dono, somos propriedade do Deus Todo-Poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o símbolo de selo, o símbolo de penhor, representa que nós temos uma parte da herança que vamos herdar no céu. E essa parte da herança é o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós. É o selo da promessa que nos garante, glória a Deus, que quando a trombeta tocar, o próprio Espírito, pelo seu poder, ele vai nos tomar, toda a igreja, para se encontrar com Cristo nos ares. Vamos lá, pastor Fabiano. O que é o arrebatamento? A palavra arrebatamento, glória a Deus. Arrebatamento é o
o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente de um lugar. Olha que tremendo. Arrebatamento é o efeito ou ação, a ação do próprio Espírito Santo de Deus, de arrebatar, ou seja, retirar algo repentinamente. Então vai ser repentinamente, a qualquer momento, num piscar de olho. Glória a Deus. Pela ação do Espírito Santo, a gente vai ser retirado dessa terra repentinamente, deste lugar, glória a Deus, e vamos ser levados para se encontrar com Cristo nos ares e assim entrar no terceiro céu, para passarmos, glória a Deus, pelo tribunal de Cristo, glória a Deus, e celebrarmos as bodas do Cordeiro no céu, a noiva, juntamente com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você observar na Bíblia Sagrada, eu estou trazendo para você ensinamento bíblico de Gênesis e Apocalipse, amém? Tudo que eu ministro no meu canal é Bíblia Sagrada, é tudo voltado à Bíblia Sagrada, para você ter um entendimento, amém? É um fácil entendimento, bem explicado para você entender, para que não haja dúvida, amém? Então há muitos capítulos e versículos na Bíblia também que falam sobre o arrebatamento, que nos dá o exemplo acerca do arrebatamento também. Nós temos um exemplo também em Hebreus, em Hebreus capítulo 11, versículo 5, lá fala de Enoque. Enoque andava com Deus. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus, glória a Deus, e a Bíblia diz que Deus tomou Enoque para si. Enoque foi arrebatado, Enoque foi tomado pela ação do próprio Deus, repentinamente Enoque foi arrebatado. Por que Enoque foi arrebatado? Levado para Deus, para si, para o Senhor, porque Enoque, a Bíblia diz que andava com Deus, agradava o Senhor. Então a promessa do arrebatamento da igreja é para a igreja, é somente para quem anda com Deus, glória a Deus. Só vai ser arrebatado quem anda com Deus, quem anda em santidade, quem anda em obediência, quem anda em renúncia, quem vive a palavra, glória a Deus. É a noiva, glória a Deus. Então só vai ser arrebatado quem anda com Cristo, como Enoque andava com Deus. Então temos uma base bíblica, um exemplo. Enoque foi arrebatado, Gênesis capítulo 11, versículo 1. E 2 Reis capítulo 2 diz que Elias foi arrebatado num carro de fogo com cavalos de fogo. Olha que tremendo. Elias, ele foi arrebatado e foi levado ao terceiro céu. Para onde foi Enoque, pastor Fabiano? Evangelista Fabiano. Tem dois ministérios também, que nem o profeta, nem Samuel. Samuel era juiz, sacerdote e profeta. No meu canal do YouTube está aí para você se inscrever, Evangelista Fabiano Oliveira, no Instagram, Pastor Fabiano Oliveira, e no Facebook, Evangelista Fabiano Oliveira. Vamos lá, para onde foi Enoque? Por terceiro céu. Para onde foi Elias? Por terceiro céu. E aonde é o terceiro céu? O terceiro céu é a morada de Deus. É a nova Jerusalém, é a morada dos anjos, de todos os salvos que morreram em Cristo Jesus. É o terceiro céu, é a morada de Deus, para onde a igreja vai, para onde eu e você vai, para aqueles que morrem em Cristo Jesus. Quando a gente morre em Cristo Jesus, está na Bíblia, anjos de Deus que ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, vai recepcionar a minha, a tua alma no mundo espiritual, para nos levar ao terceiro céu, a morada de Deus. Glória a Deus. Mas aqueles que morrem sem Jesus, é recepcionado a sua alma no mundo espiritual pelos demônios, e a sua alma é levado para o inferno. Quem você quer que recepcione a sua alma? Os anjos de Deus ou os demônios? Oh, glória de Deus. Então, seja igreja do Senhor Jesus, seja a noiva, glória a Deus, seja o escolhido, a escolhida do arrebatamento da igreja. Então vamos lá, Elias foi arrebatado ao terceiro céu. O primeiro céu é o céu atmosférico, o segundo céu é o céu cósmico, e o terceiro céu é a morada de Deus. Atos capítulo 8, versículo 4 ao 13, temos uma base bíblica de um arrebatamento, glória a Deus. Felipe, o discípulo Felipe, ele foi tomado pelo Espírito de Deus, arrebatado de uma cidade
para outra. Esse arrebatamento não foi um arrebatamento, um sequestro, uma tomada para o céu, como foi Enoque, como foi Elias, que é um exemplo de como vai ser também com a igreja nos quatro cantos da terra. O arrebatamento de Felipe foi de uma cidade para outra. E segundo aos Coríntios capítulo 12, também temos um exemplo de Paulo. Paulo foi arrebatado em espírito, não foi arrebatado corpo, espírito e alma, não. Ele foi arrebatado em espírito, em visões, no terceiro céu, e ouviu coisas inefáveis que para o homem não é lícito falar. Então o arrebatamento de Paulo também é um exemplo de arrebatamento. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus, seja em espírito ou seja o corpo, alma e espírito completo. Quem arrebata, quem toma, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Paulo foi arrebatado em espírito no terceiro céu e viu coisas inefáveis, certo? E depois Paulo voltou novamente para o seu corpo e continuou seu ministério até ele ser decapitado em Roma por Nero. Vamos lá, Apocalipse capítulo 4, também temos mais um exemplo. Apocalipse capítulo 4, vai marcando as referências bíblicas. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, temos um exemplo também de arrebatamento. João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado também em espírito. O arrebatamento de João não foi no corpo, diretamente para o céu, não, foi o espírito, para que ele contemplasse todo o céu e toda a revelação do livro do Apocalipse. Então João foi arrebatado ao terceiro céu e ele começou a contemplar o trono de Deus, os 24 anciões e tudo aquilo que ele contemplou que está no livro do Apocalipse. Então temos outro exemplo. João foi arrebatado na ilha de Patmos em espírito. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Ezequiel capítulo 8, versículo 3. Temos outro exemplo de arrebatamento também em espírito. A Bíblia diz que o espírito de Ezequiel foi arrebatado de um lugar para o outro. Glória a Deus. Ezequiel se encontrava na Babilônia, e a Bíblia diz que uma mão pegou sobre os cabelos de Ezequiel, glória a Deus, e o Espírito levou Ezequiel em visões a Jerusalém. Olha que tremendo, o Espírito, que era o próprio Espírito de Deus, pegou no cabelo de Ezequiel, na visão ali espiritualmente, e levou Ezequiel em visões, está dizendo, não foi no corpo, foi em visões, quer dizer, o Espírito arrebatou Ezequiel em visões, no cabelo, transportou ele em visões da Babilônia para Jerusalém, para mostrar a Ezequiel o que estava acontecendo no templo de Jerusalém, lá em Jerusalém. Então temos muitas bases bíblicas acerca de como que é o arrebatamento, que o próprio Espírito ele executa, seja no corpo, seja no espírito, seja em visões. Certo? Temos vários exemplos e também temos as profecias em 1 Coríntios 15, 51, 52, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e algumas outras bases bíblicas que eu vou também mencionar acerca das profecias do arrebatamento da igreja que vai se cumprir. E quem vai, glória a Deus, executar esse evento eminente e sobrenatural e glorioso e poderoso é ele, justamente ele que operou em toda a Bíblia e opera, o Espírito Santo de Deus. Oh glória! Mateus capítulo 24, se você observar, irmãos, se você for lá estudar em Mateus capítulo 24, fala sobre os princípios das dores. A Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus e começaram a admirar aquele templo de Jerusalém formoso. Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra. Aí os discípulos perguntaram para Jesus: mestre, fala pra gente quais serão os sinais, quais serão os sinais da sua volta e do fim do mundo. Aí Jesus começa a trazer um sermão profético, mostrando os sinais que mostram o fim do mundo e a sua vinda para arrebatar a igreja. Então Jesus ele traz 16 sinais. E se você for estudar esses 16 sinais do princípio das dores,
sermão profético de Mateus capítulo 24, que mostra o fim do mundo, o fim do mundo e a volta de Jesus, já se cumpriu os 16 sinais, já se cumpriu tudo. Tsunami, terremoto, fome, o amor de muitos se esfriarão, pai matando o filho matando o pai. Todos os sinais do sermão profético do princípio das dores, já se cumpriu tudo. Estamos na dispensação da graça. E o que falta se cumprir, pastor Fabiano? Só falta a trombeta tocar. Estamos na dispensação, no tempo da graça, o tempo da igreja. Então, meus amigos, as profecias em si já se cumpriu. O que falta é só a trombeta tocar. Então, esteja preparado, vigilante, com a sua lamparina acesa, cheia do Espírito Santo de Deus, porque só vai ser arrebatado quem tem azeite, só vai ser arrebatado quem tem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então permaneça vigilante, porque ele vai vir como ladrão. O ladrão não avisa quando ele vem, ele surpreende a vítima. Assim também vai ser o Espírito Santo de Deus, como a Bíblia nos traz essa metáfora, esse exemplo também, que Jesus vai vir como ladrão. O arrebatamento vai vir como um ladrão, vai surpreender, mas só vai ser arrebatado a igreja, aqueles que estão preparados, cheio do Espírito Santo de Deus. Então a qualquer momento a trombeta vai tocar. As profecias se cumpriu tudo. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, do seu versículo 36 ao 44. Temos uma profecia bíblica. Mateus 24, do seu versículo 36 ao 44, que diz, é uma profecia. O próprio Jesus profetiza essa profecia acerca do que? Da sua vinda, do arrebatamento. Abra a Bíblia, olha lá, Mateus 24, 36 a 44, que diz: porém, aquele dia e hora e ano, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está no céu. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como foi nos dias de Noé, o povo comia, bebia e dava esse casamento, até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu, até que veio sobre todos o dilúvio e levaram a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha o arrebatamento, profecia. Porque onde estiver dois na cama, um será tomado e outro será deixado. Aonde estiver dois na moinha trabalhando, um será tomado e outro será deixado. Aonde estiver dois no campo, um será tomado e outro será deixado. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar, porque não sabeis. Ninguém sabe a hora que ele vai vir, mas ele vai vir a qualquer momento. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser agora, pode ser daqui meia hora, 1 hora, daqui 1 semana, ele vai vir a qualquer momento. Então vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, estáveis apercebidos também. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria para que não fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáveis apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que ninguém estiver pensando. É a profecia. Jesus vai vir na hora em que ninguém estiver pensando. Irmãos, isso aqui é a profecia. Jesus profetizou em Mateus capítulo 24, 36 ao 44. Jesus vai vir na hora em que nem a igreja vai estar pensando, mas vai estar preparada como as 5 virgens prudentes. Então, quando ninguém estiver pensando, a terra, a igreja, vai ser nesse momento, repentinamente, que a trombeta vai tocar e a igreja vai sumir num piscar de olhos. Imagina, Jesus traz o exemplo como foi na época de Noé. Comiam, bebiam, davam esse casamento. Quando fala comer, beber e dar esse casamento, fala de um cotidiano normal. Como assim? Acorda de manhã, toma banho, toma café, pega o ônibus, pega o carro, vai trabalhar, trabalha, almoça, vem para casa, janta, vai pro parque, vai passear, aniversário, casamento, é Natal, é Ano Novo, festejando. Fala de um cotidiano normal. Então vai sendo um cotidiano normal, meu amado, minha amada.
vai ser num cotidiano normal meu e seu, você acordando numa segunda, numa terça, como um dia como o outro, como foi a segunda, como foi a terça, como foi a quarta, vai ser num cotidiano normal, quando você não estiver pensando que você vai ser tomado, que você vai ser sequestrado. Aí Jesus diz: vigiai, porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, na época de Noé, o povo não estava dando crédito à pregação de Noé. Noé pregou 100 anos, 100 anos ou foi 120 anos, se não me engano. Noé construiu a arca durante 100 anos, pregou, ninguém se converteu, somente a sua família. Mas Noé, ele pregou, glória a Deus, e construiu a arca, e veio o dilúvio. Então muitos não acreditam no arrebatamento da igreja, mas não pare de pregar, continue pregando, porque a qualquer momento, assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem para buscar a sua igreja. A qualquer momento, num piscar de olhos, a igreja vai ser arrebatada, como foi nos dias de Noé, quando Deus mandou o dilúvio e todo mundo não perceberam, e veio as águas de dilúvio sobre todo mundo. Aí começaram a bater na porta da arca: Noé, abre a porta, Noé, abre a porta. Mas quem fechou a porta foi Deus, e todos foram mortos pelo juízo do Deus Todo-Poderoso, o grande dilúvio, e somente Noé e a sua família foi salva. Então entenda, quem está na arca, quem está na presença do Senhor Jesus Cristo, quem está enxertado dentro da salvação, aleluia, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo de Cristo, oh glória, quando o juízo vir dos 7 anos do Apocalipse, oh glória, a gente não vai ficar nessa terra, a gente não vai sofrer o juízo dos 7 anos do Apocalipse, porque eu e você estamos dentro da arca, somos participantes da igreja do corpo de Cristo, e somos noiva, e temos a promessa que não vamos sofrer o juízo do Apocalipse, mas vamos se encontrar com Cristo nos ares, e vamos participar do tribunal de Cristo, receber galardão, recompensa, vestes brancas, uma coroa, um novo nome, e vamos celebrar as bordas do Cordeiro, vamos se assentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, e toda a igreja, e os salvos na eternidade em Cristo Jesus. Oh glória! Irmão, é Bíblia sagrada, irmãos, é Bíblia. Então, assim como foi nos dias de Noé, Noé ficou 100 anos pregando. Não importa se a pregação do arrebatamento tem sido pregada 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, demorou 700 anos para se cumprir a profecia de Isaías acerca do Messias. A primeira profecia que Deus profetizou em Gênesis capítulo 3, acerca da semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, Cristo na cruz do Calvário, demorou mais de 6.000, 8.000 anos para se cumprir na cruz do Calvário. Então a palavra de Deus, a profecia bíblica, pode demorar 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, 5000 anos, mas a profecia acerca do arrebatamento da igreja, aquele que profetizou, é a sua palavra, glória a Deus, ele zela pela sua palavra, passa os céus e terra, mas suas palavras não hão de passar, há de se cumprir. Então acerca do arrebatamento que está escrito, vai se cumprir a qualquer momento, porque para Deus um dia é 1000 anos, e 1000 anos é um dia. Vai se cumprir. Vigiai e orai, a trombeta vai tocar. Glória a Deus. Vai, assim como Jesus disse que estará 2 no campo, um será tomado, outro será deixado. Estará 2 na moinha, um será tomado, outro será deixado. Estará 2 na cama, um será tomado, outro será deixado. Assim vai ser o arrebatamento. Talvez muitos vão estar dormindo na cama, o esposo vai, a esposa fica, que não está na presença, na posição. Imagina, assim vai ser o arrebatamento. Muitos vão estar dormindo na cama, um vai ser tomado, o outro vai ficar. Muitos vão estar no trabalho, trabalhando, a trombeta vai tocar. Muitos vão subir e muitos vão ficar na empresa. Muitos vão estar lavrando na lavoura. Olha que tremendo. Muitos vão estar no trem, no ônibus, no carro, no avião. Muitos vão ser tomados e muitos vão ser deixados.
Quando fala de cama, de moinha de campo, está querendo dizer em todas as áreas da terra. Seja na cama, seja em casa, seja na igreja, seja na rua, seja no ônibus, seja no avião. Olha que tremendo. Aonde estiver, muitos vão ser tomados e muitos vão ser deixados. Então não queira ficar, não queira ser deixado, mas permaneça na presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória, seja aqueles que vão ser tomados para se encontrar com Cristo nos ares. Imagina o piloto do avião sendo arrebatado, o avião caindo desgovernado sobre a terra. Imagina, haverá uma catástrofe pelo evento iminente do arrebatamento da igreja. Haverá muita morte, muita destruição acerca do arrebatamento da igreja, a destruição que haverá no meio de transporte, nos ares, trens desgovernados, carros desgovernados, caminhões desgovernados, helicópteros desgovernados sem o seu piloto, sem o seu condutor. Aí você diz, se eu ficar nos 7 anos do Apocalipse, eu tenho mais uma chance. Não vou te garantir isso, que você pode ter mais uma chance, porque de repente você pode ser aqueles que vai ficar, aleluia, e às vezes você está dentro deste avião que o piloto foi arrebatado, você está dentro do ônibus que o piloto foi arrebatado, e o ônibus perde a direção e bate de frente com uma carreta, e todo mundo morre, você que ficou e pede a sua salvação. Ou você está no avião, o piloto é arrebatado e não dá tempo de você se arrepender, e o avião coalide, o helicóptero coalide com a terra, e você ficou, e você morreu nesse evento dos acidentes, da catástrofe no meio de transporte, na aviação, nos ares, nos aviões, helicópteros, e você perde a sua salvação. Ou você está andando na rua e Deus arrebata a igreja, e você está andando na rua e o ônibus, o carro vem na tua direção, te atropela porque você ficou e você morre. Ou você está no banco do passageiro da moto, o irmão é arrebatado, você fica, a moto perde o controle e a moto capota e você não dá tempo, num piscar de olhos você morreu num acidente de moto, ou de carro, ou de caminhão, ou de ônibus, porque você ficou. Então muitos vão morrer nesse evento do arrebatamento, acerca da catástrofe no meio de transporte e nos ares também, acerca dos aviões, dos helicópteros. Muitos vão morrer. Então não queira pagar para ver, não queira pagar para ver dizendo, eu vou ter mais uma oportunidade, porque eu não te garanto, e muitos não vão suportar passar o sofrimento da grande tribulação, dos 7 anos do Apocalipse, então não queira pagar para ver, mas esteja pronto, preparado para se encontrar com Cristo nos ares, no arrebatamento da igreja. Oh glória! Irmãos, temos alguns exemplos também, há algumas linhas teológicas e escatológicas que acerca do arrebatamento da igreja. Muitos dizem, mas a igreja vai passar pelo arrebatamento da igreja. Muitos dizem, não, mas a igreja vai ficar nos 7 anos, vai passar pela grande tribulação. Então muitos têm dúvida. Há algumas linhas teológicas, escatológicas, crenças, algumas linhas acerca da igreja, se ela vai passar pelos 7 anos, se ela não vai passar pelos 7 anos. Então há os pré-tribulacionistas, há os pós-tribulacionistas e há os médio-tribulacionistas. Nós pentecostais somos acreditamos e cremos, e eu também creio e vivo essa linha doutrinária e teológica e escatológica. Nós somos os pré-tribulacionistas. Então, para você aprender a entender o que é pré-tribulacionismo glória a Deus, mesotribulacionismo e também o pós-tribulacionismo. Amém? Vamos lá, para você entender. Primeiro, nós cristãos, certo? Doutrina assembleiana, biblicamente, nós cremos e somos tribulacionista, certo? Vamos lá, marca aí para você entender, amém?
existem posições diferentes acerca do arrebatamento da igreja. E são elas, vamos lá, vale ressaltar que, independente da interpretação, ambas as teorias acreditam na volta de Jesus. Olha que interessante. Vale ressaltar o quê? Que independente da interpretação, certo? Dessas linhas teológicas, ambas as teorias acreditam na volta de Jesus. Discordando do quê? Apenas do tempo em que esse tão esperado evento vai acontecer. Primeiro, pré-tribulacionista, que somos nós, os assembleanos, que eu creio biblicamente, e é verdade, está na Bíblia, eu vou provar para você, certo? Os pré-tribulacionistas, vamos lá, essa visão defende a ideia que a volta de Cristo, dividida em duas etapas. Primeira etapa, primeiro, Jesus volta para os seus, arrebatamento da igreja, antes dos 7 anos do Apocalipse, antes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Então, essa é a nossa linha teológica. Nós cristãos, assembleanos, somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja não vai passar pelos 7 anos do Apocalipse, certo? A trombeta vai tocar e nós vamos ser arrebatados. Aí se inicia os 7 anos do Apocalipse aqui na terra. Então nós somos pré-tribulacionistas, certo? Antes dos 7 anos do Apocalipse, a igreja vai ser arrebatada. E essa profecia se encontra em Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Pode abrir sua Bíblia, Apocalipse 3:10, Jesus traz uma profecia acerca da igreja de Filadélfia, que ele há de livrar a igreja, certo? De uma grande perseguição que há de vir, uma grande tribulação no mundo inteiro. Então, se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse, do seu capítulo, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, que diz assim, ó, Apocalipse 3:10, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que é aflição ou tribulação, que há de vir sobre todo o mundo, todo o que? O mundo, para tentar os que habitam na terra. Jesus traz uma profecia para a igreja universal, não era somente para a igreja de Filadélfia naquela época. Aqui ele fala de uma perseguição por todo o mundo. Então naquela época, a igreja de Filadélfia passava por uma perseguição no Oriente Médio. A perseguição era no Oriente Médio, não era no mundo inteiro naquela época. A igreja era perseguida no Oriente Médio, a igreja de Filadélfia. Então Jesus traz uma profecia universal acerca do que? Da grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então essa profecia, essa promessa é que Cristo ele profetiza que certamente ele vai nos livrar, vai nos arrebatar, glória a Deus, e vai nos livrar da grande tribulação dos 7 anos do Apocalipse. Então quando ele fala aqui dessa tribulação do mundo inteiro, não era daquela época da perseguição que Filadélfia passava, não, mas é acerca da grande tribulação que a terra há de passar, o mundo inteiro, nos 7 anos do Apocalipse. E a promessa é que Cristo vai nos arrebatar para a gente se encontrar com ele nos ares, antes dos 7 anos do Apocalipse. Vamos lá, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Então nós somos o quê? Os pré-tribulacionistas. Amém? Vamos lá. Nós cremos o quê? Que Jesus volta para os seus, a igreja, o arrebatamento da igreja, antes do quê? Dos 7 anos do Apocalipse, da grande tribulação. Segunda etapa, durante esse tempo, os que foram arrebatados passam pelo quê? Tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5, versículo 10. Quando a igreja for arrebatada, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, segundo aos Coríntios 5, 10. Pastor Fabiano, peraí, tribunal de Cristo? Entenda, o tribunal de Cristo, glória a Deus, segundo aos Coríntios 5, 10, não tem nada a ver com o grande trono branco, o juízo final de Apocalipse,
capítulo 20. Não tem nada a ver. Entenda, o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação, é um tribunal que as nossas obras vai ser julgada pelo fogo. Então lê lá, 2 Coríntios 5:10. Lá fala sobre o tribunal de Cristo. As nossas obras, todo o nosso trabalho, nosso testemunho aqui na terra como igreja, há uma recompensa, certo? Vamos passar pelo tribunal de Cristo, as nossas obras vai ser julgada pelo fogo, pela justiça de Deus, pela balança de Deus, e nós vamos receber galardão e recompensa para o nosso trabalho. Então, o tribunal de Cristo é um tribunal não de condenação, é de recompensa para a minha e a tua obra. Jesus diz em Apocalipse: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então há um galardão, há uma recompensa para a igreja, para mim e para você, no tribunal de Cristo, após o arrebatamento da igreja. Então nós, quando fomos arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Glória a Deus. Tribunal de Cristo, recompensa e galardão no céu. Trono branco, Apocalipse 20, fala do juízo final. É somente todos os ímpios que estão no inferno que vão comparecer no céu, no trono branco, no juízo final, para serem julgados e lançados no lago de fogo e enxofre. Então entenda, tribunal de Cristo é para a igreja, no céu, recompensa. Trono branco, juízo final, é para os ímpios, julgamento e lançados no lago de fogo e enxofre. Vamos lá. E pelas bodas do Cordeiro. Então a igreja, após o arrebatamento, vai passar pelo tribunal de Cristo, galardão e recompensa, e pelas bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 ao 9. Bem-aventurado aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Também se encontra em Mateus, capítulo 25, a parábola das 10 virgens. 5 virgens prudentes e 5 insensatas, representando também a parábola das 10 virgens. É uma parábola profética que fala sobre também o arrebatamento da igreja. Se você for lá em Mateus 25, do 1 ao 10, é uma profecia também sobre o arrebatamento da igreja. À meia-noite houve-se um clamor, aí vem o noivo, simboliza também Cristo, a trombeta tocando e as virgens com a lamparina. Nós somos a lamparina. O azeite é o Espírito Santo de Deus. Então só vai se encontrar com o noivo no arrebatamento da igreja. Só vai se encontrar com o noivo Cristo nos ares a igreja que tem o Espírito Santo de Deus, que está com as suas vestes de noiva, vestes de santidade, veste de justificação, que tem fogo. O Espírito Santo de Deus é que vai arrebatar a noiva, a igreja, para se encontrar com o noivo nos ares. Então só vai ser arrebatado, só vai se encontrar com Cristo quem tem o azeite, quem tem fogo, quem tem o Espírito Santo de Deus. Amém? As 5 virgens insensatas são aqueles que vão ficar. Muitos que estão na igreja que vão ficar. Não tem o Espírito Santo, se apostatou, está em pecado, está na desobediência, perdeu o Espírito Santo, como Saul perdeu, está na igreja sem a presença. Então muitos vão ficar. São as virgens insensatas, que não vigiaram, que dormiram espiritualmente, que perderam o azeite, o Espírito. Então a parábola das 10 virgens é uma parábola profética que também fala sobre a noiva, a igreja, o noivo, Cristo, o encontro de Cristo e a noiva, que é o arrebatamento da igreja. Então, quando fala de bodas do Cordeiro, também profeticamente, Apocalipse 19, 7 ao 9, fala de uma grande festa. Bodas fala de casamento, haverá uma grande cerimônia, o encontro da igreja, a noiva com Cristo nos ares, e a cerimônia que haverá no céu, tribunal de Cristo, vestes brancas, coroa, galardão, recompensa, e a grande festa, as núpcias, a grande festa. Vamos celebrar durante 7 anos no céu as bodas do Cordeiro, que fala de festa entre a igreja, entre a noiva e Cristo no céu. Enquanto a igreja vai estar no céu celebrando as bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, a terra vai passar por 7 anos
de juízo, glória a Deus, 7 anos do Apocalipse, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação. Enquanto o céu, nós, a igreja, vamos estar passando por 7 anos de festa, a terra vai passar por 7 anos de Apocalipse. A terra vai sofrer juízo de Deus, juízo dos homens e juízo do inferno. Juízo de Deus, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças com a ira de Deus, 7 trovões, juízos que não foram revelados a João, e também o juízo dos homens, armas químicas, bombas nucleares, armas biológicas, bombas atômicas, Terceira Guerra Mundial, morte, destruição, um matando o outro, fome, miséria, peste, doença e juízo do inferno. O poço do abismo vai ser aberto. Capítulo 9 de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse e capítulo 9. A 7ª parte da população vai ser morta. Os homens vão procurar morte. Os demônios vão atormentar os homens. Os homens vão ser picados como picada de escorpião. Vão procurar morte durante 5 meses. Os homens vão ser atormentados. O império do anticristo vai se tornar tenebroso. Então os homens que ficar nos 7 anos do Apocalipse, na grande tribulação, vão sofrer o juízo do céu, dos homens e do inferno. E mais que a metade da população da terra vai ser morta, destruída pelo juízo da espada, pelo juízo da fome, pestes e bestas feras, os 4 cavaleiros do Apocalipse e o juízo do Apocalipse, capítulo 9. Então há uma promessa para a igreja que a gente vai celebrar as bodas do Cordeiro. Se você perceber e observar, em Mateus 25, fala das bodas também. Que a porta se fecha e as 5 virgens prudentes celebram as núpcias, as bodas, o grande jantar com o noivo. É a mesma coisa de Apocalipse 19, 7 e 9, as bodas do Cordeiro. É a igreja festejando com Cristo no céu. É os 7 anos de festa no céu, as bodas do Cordeiro. É somente para a igreja que for arrebatada. Então é uma festa preparada para mim e para você. Não queira ficar nos 7 anos do Apocalipse. Glória a Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 9, glória a Deus, que 4 anjos diabólicos vão ser soltos do poço do abismo e vão matar a 1/3 parte da população da terra com juízos diabólicos e infernais através do homem também, na grande tribulação do Apocalipse. Então aqueles que ficarem aqui e passarem pela grande tribulação do Apocalipse vão se encontrar com esses 4 anjos que vão ser soltos diabólicos na grande tribulação do Apocalipse para matar e destruir na grande tribulação aqueles que ficarem sobre a terra. Então não queira se encontrar com esses 4 anjos diabólicos na grande tribulação. Não, mas queira se encontrar com o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares, no arrebatamento da igreja. Vamos lá, para a gente não se perder. Falamos primeiramente dos pré-tribulacionistas, que somos nós. Não vamos ficar nos 7 anos do Apocalipse. Vamos ser arrebatados antes dos 7 anos. Vamos lá. E o próximo, o meso-tribulacionista. Segunda linha teológica e escatológica. Meso-tribulacionista, certo? Os meso-tribulacionistas defendem que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. A grande tribulação ocorrerá em um período de 7 anos, sendo 3 anos e meio de paz e os 3 anos e meio de grande tribulação. Segundo essa teoria, o arrebatamento ocorrerá depois do período de paz, quando os 3 anos e meio de paz terminarem. Então essa linha teológica e escatológica, os mesotribulacionistas, eles acreditam que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos do Apocalipse, certo? Entre os 3 anos e meio de falsa paz e os 3 anos e meio de grande tribulação. Então eles acreditam que após acabar os 3 anos e meio de falsa paz, a igreja vai ser arrebatada, certo? Então os mesotribulacionistas acreditam
que a igreja vai ficar nos 7 anos do Apocalipse, mas vão ser arrebatados no meio dos 7 anos do Apocalipse, para você entender. Vamos lá, vamos para a próxima teoria. Aí depois eu vou trazer para você a veracidade da Bíblia Sagrada, certo? Que nos garante, glória a Deus, a doutrina escatológica, que verdadeiramente nós não vamos passar pelos 7 anos do Apocalipse, e eu vou te provar, como estou te provando na Bíblia Sagrada. Qual que é a terceira visão teológica e escatológica? Os pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas. Vamos lá. Os pós-tribulacionistas defendem que o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são um único evento que vai acontecer após o quê? O término da grande tribulação. Nesse caso, a igreja passará pela grande tribulação. Vamos lá. Olha que tremendo. Existem algumas outras teorias acerca do arrebatamento que são pouco aceitas pelos teólogos. Então, há muitas linhas, há muitas teorias acerca de como pode ser o arrebatamento, mas são rejeitadas, não são aceitas pelos teólogos. Mas a gente trouxe aqui as mais conhecidas e debatidas, as 3 linhas teológicas, doutrinárias e escatológicas, que são os pré-tribulacionistas, que somos nós os assembleianos, a veracidade da palavra, glória a Deus, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Então, os pós-tribulacionistas, que é essa terceira linha, glória a Deus, eles acreditam que a igreja vai passar pelos 7 anos do Apocalipse. Eles acreditam que o evento do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo, que se encontra em Apocalipse capítulo 19, que ele veio montado num cavalo branco com um grande exército. Então eles acreditam, os pós-tribulacionistas, que o arrebatamento vai ser juntamente com a segunda vinda de Cristo e que a igreja vai passar pelos 7 anos do Apocalipse. Então eu, biblicamente, discordo dessas duas linhas, certo? Essas duas visões doutrinárias, escatológicas, certo? Que a igreja vai ser arrebatada no meio dos 7 anos ou no final dos 7 anos, juntamente com a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus, do seu capítulo 24, do seu versículo 36 ao 44, e também Apocalipse 3:10, que Jesus vai vir na hora, ele diz, em que ninguém estiver pensando. Então entenda, para você entender isso. E eu vou desenhar para você entender, para você não ter mais dúvida, para esclarecer biblicamente para você. Por que que a igreja não vai passar pelos 7 anos do Apocalipse? Por quê? Porque se a gente ficar nos 7 anos do Apocalipse, quem conhece as escrituras, a palavra, e ouve sendo pregado, quem é cristão, ouve sendo pregado dos 7 anos do Apocalipse, do arrebatamento. Se a gente ficar nos 7 anos do Apocalipse, todo mundo vai saber, nossa, é um governante mundial, nossa, a igreja sumiu, nossa, aconteceu o arrebatamento, glória a Deus, nossa, vamos lá, o anticristo se levantou, se manifestou, nossa, o anticristo se levantou, está governando sobre a terra, nossa, é o império do anticristo. Vamos lá, um exemplo, acho que eu falei um pouco errado, vou corrigir, para você entender. Vamos lá, a igreja está na terra, certo? O anticristo se levanta, um governante mundial, certo? Quem conhece as escrituras vai saber, nossa, é o anticristo, é uma falsa paz no mundo inteiro, certo? Então todo mundo vai saber que é os 7 anos do Apocalipse. Então aqueles que não estão na posição vão se converter, e aqueles que vão estar vendo que é os 7 anos do Apocalipse vão saber que Cristo vai vir no final dos 7 anos do Apocalipse. Então a igreja estará sabendo que o Cristo vai vir nos 7 anos do Apocalipse. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser pegos de surpresa.
A Bíblia diz que Cristo vai vir na hora em que ninguém estiver pensando. Então essas linhas teológicas dizem que a gente vai passar pelos 7 anos. E se a gente passar pelos 7 anos, a gente vai saber que é os 7 anos do Apocalipse, que o anticristo se levantou, que o líder mundial religioso se levantou trazendo uma só religião, um só governo, paz no mundo inteiro. Poxa, todo mundo vai saber, nossa, um líder religioso se levantou, certo? Nossa, um político mundial se levantou, paz no Oriente Médio, paz no mundo inteiro, uma falsa paz. Nossa, acabou os 3 anos e meio de falsa paz. É o decreto do anticristo, o número da besta, o 666, todo mundo vai ter que receber uma marca. Então nós, a igreja, vai saber que é o 7 anos, que é o império do anticristo. Então todo mundo vai ficar sabendo. E isso distorce a palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus diz em Mateus 24, 36 a 44, que Jesus vai vir como foi na época de Noé. Jesus vai vir quando ninguém estiver pensando. Glória a Deus. Então o arrebatamento vai ser quando ninguém estiver pensando. Glória a Deus. Então a veracidade da palavra, glória a Deus, nós somos os pré-tribulacionistas, glória a Deus. A qualquer momento, quando ninguém estiver pensando, Cristo vai arrebatar a igreja. E nós não vamos passar pelos 7 anos do Apocalipse. Amém? Então não tem como a igreja ficar nos 7 anos do Apocalipse, porque senão todo mundo vai ficar sabendo. É o anticristo, é o líder religioso, falso profeta, é o número da besta, nossa, é falsa paz, nossa, é grande tribulação, vou me converter, vou me consertar, nossa, falta pouco para Cristo voltar na sua segunda vinda, estamos nos 7 anos, então a gente sabe que após cumprir os 7 anos, ele vai voltar. E isso distorce a palavra. A Bíblia diz que Cristo vai vir na hora em que ninguém estiver pensando, em que ninguém vai estar sabendo. Porque Jesus diz que aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos. Olha que tremendo. Então não tem como nós ficar na terra e a gente saber, nossa, Cristo vai vir quando acabar os 7 anos, porque a gente ficou, porque a gente se encontra já vivendo 7 anos, porque se levantou aí o anticristo, o líder, a besta, o anticristo se levantou e o falso profeta, e começou a grande tribulação. Cristo vai vir. Isso distorce a palavra, porque a palavra diz que ninguém sabe a hora que ele vai vir. Então, e ninguém vai imaginar na hora que ele vai vir. Então, a trombeta vai tocar quando você não estiver pensando, e a trombeta vai tocar na hora em que ninguém sabe, glória a Deus, e possa calcular. Amém? Então receba esta palavra, o arrebatamento da igreja. Amém? A qualquer momento a trombeta vai tocar. Amém? Deus abençoe vocês, que esse ensinamento venha edificar a tua vida. Se inscreve no meu canal, compartilhe. Tá aí o nome do meu canal no YouTube, é Evangelista Fabiano Oliveira. Amém? Lá no Instagram eu estou como Pastor Fabiano Oliveira e no Facebook estou como Evangelista Fabiano Oliveira. Que esse canal, esses ensinamentos, tudo bíblico, venha servir para o seu crescimento, para edificar a tua vida, para a gente cumprir nosso ministério e o nome do Senhor venha a ser glorificado e exaltado. Deixe seu comentário, compartilhe, se inscreva no meu canal. Amém? Deus abençoe a todos. O tema é o arrebatamento da igreja. Deus abençoe a todos. Pastor Fabiano Oliveira, Evangelista Fabiano Oliveira.